você passou pela prova da UERJ e não se sentiu bem preparado, é porque a maioria das plataformas não se preocupa com o UERJ tanto quanto se preocupa com o Enem. Aqui no Fábrica D, isso é diferente. Você vai durante todo o ano ser preparado para o UERJ com aulas de redação, com aulas de teoria e aulas que partem do básico ao avançado voltadas ao exame de qualificação. Isso aliado a simulados, grupos de Telegram, tira dúvidas na área interna da plataforma, bem como um repertório de mais de 5.000 aulas voltadas ao que você quer. Quer mais? No plano Medicina, além das matérias normais, você tem acesso a 4 Master que são Biomaster, Matemática Master, Física Master, Química Master, que vão ainda mais te preparar e aprofundar e te deixar no talo para você finalmente cravar a sua aprovação e a sua vitória no final do ano. E tudo isso por um preço inigualável mais baixo do mercado. Fala galera do Fábrica D, tudo bem? Professor Guilherme Matos para mais uma aulinha de redação e hoje a gente vai começar a falar sobre o livro da UERJ, né, o livro de redação, o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Estou com o meu exemplar ali, já vou mostrar para vocês. Mas antes disso, a gente precisa consolidar algumas questões relacionadas à diferença entre o raciocínio que a gente usa geralmente no Enem e o raciocínio que a gente deve usar na UERJ. E por que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos, a UERJ ela tem trazido temas em que o aluno ele precisa trazer premissas, princípios, ele precisa mostrar de onde ele está partindo pessoalmente, né, no que ele acredita para defender aquela ideia. Né? E como é que a UERJ faz isso? A UERJ faz isso, te cobra esse tipo de conteúdo, perguntando assim, é justificável? É correto? É legítimo? Pode isso? Não pode? Porque aí o aluno vem treinado ali do Enem, super viciado em fazer aquele tipo de prova, e aí ele chega na UERJ e não sabe o que fazer, porque ele acha que ele tem que problematizar o tema, que ele tem que entender ali qual é o problema, qual é a solução, e na verdade a UERJ ela cobra um tipo de frase, tema, que é para a gente sair disso. Então a gente precisa consolidar algumas questões em relação a esse procedimento, tá? Então vamos lá, ó, redação UERJ 2023 e agora, né? A partir do que eu falei, desses cuidados que vocês têm que tomar, o que a gente faz? Eu vou começar então a fazer essa divisão aí entre premissas e evidências, né? Quais são as diferenças, o que a gente tem que tomar cuidado, por que o Enem leva a gente por um determinado lado, o que a UERJ leva para outro, enfim, vamos lá. A gente tem basicamente dois tipos de fundamentação, né? Fundamentar um argumento. A gente tem as evidências, a gente tem as premissas. Isso não quer dizer que, eventualmente, elas não se misturem, tá? É muito comum, inclusive, que no Enem a gente misture as duas coisas, já vou chegar lá, tá? Mas, essencialmente, no sentido mais puro, né, ocorre uma coisa ou outra. As evidências, para a gente aprofundar um pouco isso, acho que é bom a gente olhar para a etimologia da palavra. Evidências vem de videns, né, do latim, que é visão. Evidência é aquilo que se pode ver. Tem um livro, né, pessoal que vai fazer direito, que vai, né, estudar argumentação, que gosta disso, certamente vai encontrar um livro aí chamado Tratado de Argumentação. Um livro de quase 1000 páginas, o pessoal de direito ama. É um livro de dois autores franceses de ascendência judaica, né, o Perelman e o Titeca, são os sobrenomes deles. Esse livro, ele tem duas partes, ele tem duas seções. Eles chamam de argumentos com base no real, né? E depois eles chamam a outra parte, né, de argumentos baseados em ideias, né? Argumentos que partem de princípios. Eles dividem justamente essas duas partes aí no livro deles, na obra. E aí, o que eles chamam de argumentos com base no real é isso aqui, uso de evidências. Eles ficam, 400 páginas falando isso aqui que eu vou, claro, simplificar, porque a gente tem um texto ali, né, de 30 linhas e dá pra gente entender bem como é que isso funciona. Então, ó, argumentos com base no real, com base naquilo que a gente consegue ver, materializar. E aí é muito interessante porque o Enem, ele te leva a isso. Como que o Enem te leva a isso? Ele te mostra um mapa, ele te mostra um infográfico, ele te fala, né, que 30% dos processos, né, relacionados à violência contra a mulher são julgados. Então a gente tem aí, né, mais ou menos 70% de casos que não chegam até o final. Enfim, ele mostra dados, né, ele te mostra fatos, ele te dá exemplos, ele te mostra uma determinada realidade e aí você precisa opinar sobre ela, né? Então quais são os tipos de evidências que a gente tem, além, claro, da música do Chitãozinho de Chororó, que é um clássico dos videogames.
A gente tem os dados estatísticos, né? É uma maneira de a gente acessar aquela realidade, porque eventualmente você não conhece o sistema penitenciário, você não conhece o trânsito, o tráfego das cidades, você não conhece exatamente os dados sobre desmatamento, então o Enem vai lá e te dá, beleza. Você tem também fatos muito relevantes, casos de corrupção, casos de crimes que tomaram uma proporção nacional, ou, por exemplo, você pode até andar pelas cidades e você conhece como é que funciona a mobilidade urbana, enfim, você tem lá os fatos que são muito notórios. Você tem exemplos do dia a dia que você, né, tem contato. Você pode estabelecer comparações. Exemplo, cai um tema no Enem sobre educação, qualidade educacional, provas internacionais, do PISA, etc. E aí você faz uma comparação. Olha só, o sistema educacional da Coreia do Sul, ele é muito avançado, ele é muito vitorioso, ele forma muitas pessoas e muito bem, dá muitos engenheiros, lá não faltam engenheiros e tal. Aí você vai lá e compara com o sistema brasileiro, que você conhece, você tem aqui exemplos que você passou por esse processo educacional, aí você vai lá e compara duas evidências. Tá? O que o sistema educacional da Coreia do Sul tem que o Brasil não tem, né? E vice-versa. Então, esse tipo de estratégia é uma estratégia baseada em evidências, claro. Você pode também fazer comparações históricas. Você pode, sei lá, cair lá na FUVEST, né, o amor na contemporaneidade. E aí você resolve fazer um parágrafo, que é um parágrafo comparando como eram as relações amorosas há 100 anos e como elas são agora. Se você compara dois períodos, dois fatos, né, ainda assim você está trabalhando com evidências, né, como era, como é agora. Então, argumentos com base no real. Só que a UERJ, como eu disse, ela te leva a pensar de uma outra forma. E se o aluno não estiver atento, ele vai errar. E por que eu estou voltando nessa tecla? Porque a gente, esse ano, tem lá no livro Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, uma discussão sobre bioética, uma discussão sobre clonagem. E eu tenho certeza absoluta que a UERJ, em mais um ano, vai cobrar alguma coisa do tipo, é legítimo? É correto? Né? Isso pode? Isso não pode? E aí não adianta a gente olhar para o tema e falar assim, já sei, isso acontece muito no Brasil, então o Estado é culpado, eu vou elaborar essa proposta de intervenção, porque você vai fugir, sua nota não vai passar de 6. Eu até coloquei um exemplo aqui no quadro, que é um exemplo clássico da banca, clássico, né? Era do ano do livro do seminarista, do Rubem Fonseca. É justificável cometer um crime para vingar outro crime? E aí, olha o que os alunos fizeram, muitos. Olharam para o tema e falaram assim, beleza, estou acostumado com o Enem, já sei o que é. Ocorrem muitos crimes de vingança no Brasil. Por quê? Porque as pessoas, elas têm um sentimento de impunidade, acham que a justiça não vai resolver, ou o Estado é negligente, há muitas armas circulando. Ou seja, você está fazendo uma análise que é uma análise de evidências. Isso ocorre porque eu tenho esse dado, eu tenho esse exemplo, só que esse é um procedimento incorreto nesse caso. Porque o UERJ quer saber se é justificável. E se ela pergunta se é justificável, você vai ter que trazer premissas. Então vamos lá, o que são premissas? Premissas são ideias. Se a gente aqui está ancorado no real, aqui a gente está ancorado em um raciocínio lógico, em algo mais abstrato. Tá? Nem sempre é uma dedução perfeita, mas, né, via de regra, a gente tem aí esse raciocínio baseado em ideias mais abstratas. Vamos lá. O que são premissas? Temos vários tipos. Assim como a gente tem vários tipos de evidências, a gente também tem vários tipos de premissas. A gente tem os princípios. Como assim, Guilherme? Que princípios? Eu tenho princípios? Será que eu tenho? E aí a UERJ ela vai te provocar a pensar sobre esses princípios. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Você está num relacionamento e aí você encontra um ex ou uma ex-namorada. E aí vocês conversam, assim, no shopping ali, conversando e tal, nada demais, nada de interesse. Você conversou ali com aquela pessoa e aquela pessoa, aquele seu ex ou sua ex, deu em cima de você. Né? Falou alguma coisa que você achou que, caramba, estranho, esse papo tá estranho. E aí você conta, ao chegar em casa, você conta pro seu companheiro ou pra sua companheira ou você não conta?
Eu poderia te fazer essa pergunta agora. Aí, pensa na última vez que isso aconteceu, você conta ou não conta? E aí a ideia é você pensar o seguinte, tá, eu devo contar ou não devo contar? Baseado em quê? Você pode contar baseado no princípio da transparência. Mas, pô, eu tenho que ser sempre transparente, porque depois alguém pode ter me visto lá, né, vai contar e tal, então eu vou ser transparente porque, mesmo que ninguém te veja, mas você acha que isso é o certo. Por que tem que ser feito? Porque tem que ser feito. É aquela ideia, para quem viu em filosofia, né, o imperativo categórico do Kant, passa muito por aí. Né? Age segundo o princípio que você possa transformar em uma lei universal. Por que você vai contar? Porque você tem que contar, porque você acha que é certo, porque você acredita nesse princípio da transparência. Agora, você pode também achar que não deve contar, porque você acha que um princípio muito importante do relacionamento é o princípio do mínimo problema, ou o princípio do mínimo desgaste. Então você acha que esse princípio é muito importante, manter a estabilidade, é uma coisa irrelevante, você não vai contar. Ou seja, você agiu, você até argumentou dentro da sua cabeça com base em alguma premissa. Você toma aquilo como base, aquilo como regra e aplica a um caso específico, tá? Se alguma outra situação acontecer, seja por uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Facebook, uma outra situação em festa e tal, você vai agir, eu espero né, com uma certa coerência e vai aplicar esse mesmo princípio, tá? Nós temos regras também, regras sociais. Sei lá, por exemplo, alguém chega para você e conta alguma tragédia pessoal, né? Pô, meu pai acabou de falecer, meu primo acabou de falecer e tal. Enfim, é uma regra social você dar condolências, né? Há várias maneiras de dar condolências. Em geral, até eu acho uma situação sempre muito difícil, né? O que você fala, o que você não fala. Geralmente a gente tenta ser breve, né? Pô, sinto muito e tal. Tenta também não ficar perguntando muito o que aconteceu. Então, essa é uma regra social que você aplica, né? Assim como, sei lá, perguntar se você deve tirar os sapatos, né, quando entra na casa da pessoa, né? Enfim, a gente tem certas regras que a gente segue. A gente tem leis, e aí a gente entra num caso que tem muito a ver com argumentação e com redação de fato. Algumas leis, elas são muito importantes para que a gente até conheça brevemente e consiga aplicar na redação. Exemplo, sabe quando você, até no Enem mesmo, usa a Constituição Federal? É isso. Você está usando uma premissa, né, uma ideia bastante consolidada, válida no território nacional, e que você vai aplicar a um caso específico. Por exemplo, a gente sabe que a saúde é uma garantia, é um direito que deve ser garantido a todos no território nacional brasileiro, né, de acordo com o SUS. Mesmo um estrangeiro que esteja aqui de passagem, sofreu um acidente, ele vai para o SUS e vai ser atendido. Tá? Essa é uma regra que está lá na Constituição. Nos Estados Unidos é diferente. Você sabe que se for viajar para os Estados Unidos, você tem que fazer lá o seu plano de saúde temporário, né, o seu seguro-saúde, porque se alguma coisa acontecer com você lá, você não volta mais, você fica lá com uma dívida que você vai ter problema, vai ter que buscar a embaixada. Então, sei lá, você caiu um tema sobre saúde lá no Enem, e aí você, além de trazer evidências para dizer que o Estado é negligente, você fala assim, ó, além de eu ter provas de que ele é negligente, de eu ter dados aqui estatísticos, isso fere um princípio, isso fere uma premissa. É dever do Estado garantir a saúde, e ele não garante. Isso acaba trazendo um repertório sociocultural lá no Enem, e você está usando, né, uma premissa para, argumentar ali por que você acha que o Estado é negligente. É bom a gente conhecer, então, um pouco, né, das garantias que a gente tem na Constituição. É bom a gente conhecer também a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Né? Acho muito importante vocês darem uma lida, não é muito longo, tem 30, tem 30 artigos, bem sumarizados, é bem rapidinho para você ler, para a gente entender assim, quais são as leis que regem a nossa vida contemporânea e que os indivíduos, né, e os estados em geral devem também seguir. Outro tipo de premissa são os conceitos, e eu acho tão interessante conversar sobre isso, porque, veja, talvez você esteja pensando assim, cara, premissa então é uma coisa absoluta.
todo mundo, né, tem que seguir certas premissas e tal. Mas, na verdade, isso é uma questão um pouco de opinião, né? Igual o Guimarães Rosa fala lá na sua literatura, né? Pães, questão de opiniões. Porque os conceitos variam. Eu vou explicar a partir de um exemplo, pode ser até um pouquinho polêmico, mas ele é interessante para a gente entender isso. Olha só, imagina que você chega com uma pessoa e pergunta, não estou falando numa boa, assim, sem querer polemizar além da conta, é porque, de fato, a gente tem debatido isso no Brasil. Você chega com uma pessoa da sua família, aquele almoço de domingo, tava tudo numa paz, mas aí traz aquela pergunta que começa a dar problema. Você pergunta pra uma pessoa, um primo seu, mas aí, esse caso aí do aborto da menina, super jovem, tal, o que você acha, né, da legalização, descriminalização do aborto no Brasil? Né? E a pessoa fala assim, não, mas imagina, não tem que ter aborto de jeito nenhum, isso é errado, isso é um assassinato e tal. A gente percebe, então, que talvez haja um conceito ali de vida, né, para aquela pessoa, que é a vida, ela ocorre desde a concepção. Então, houve ali a união, né, entre o espermatozoide e o óvulo, ali começa a vida. E a outra premissa que a gente consegue depreender também é que, de fato, a vida deve ser protegida, certo? A gente poderia intuir que existe uma premissa ali. Você pode até perguntar para o seu primo, olha, você acha então que a vida deve ser defendida em qualquer caso, a vida deve ser protegida, a vida deve ser íntegra? Aí ele fala, sim, sem dúvida, a vida humana deve ser protegida. Aí passa meia hora de almoço, você lá, né, com a sua malandragem, você vai lá e traz outro assunto. O assunto agora é pena de morte. Aí você fala, pô, você viu aquele caso, né, do cara que cometeu 20 homicídios, ele é um serial killer, ele cometeu crimes bárbaros, sabe o que você acha que tem que acontecer com ele? Aí seu primo vai lá e fala assim, não, tem que matar, né? Não tem como, tem que matar. Peraí, mas você acabou de falar que tem que proteger a vida. E aí você consegue perceber o seguinte, o conceito dele de vida, ele talvez seja diferente do seu. Alguém pode pensar que a vida, independente de qual seja a vida, sei lá, da Madre Teresa de Calcutá, a minha, né, da Suzane von Richthofen, todas as vidas devem ser protegidas, devem ser dignas, mesmo que passe por um processo de penalização, né, da justiça, passe por um processo penal, deve ser protegida. Mas às vezes o conceito de vida para o seu primo, ele varia, ele fala assim, não, a vida de um bebê, isso é uma vida. Agora, a vida de um criminoso cruel, aí já é um pouco diferente. Então você vê que premissa não é alguma coisa absoluta, não. Ela depende. Vou dar um outro exemplo de premissa, tá? Existe um filósofo, né, dos anos 70, que publicou um livro, né, chamado Libertação Animal. Né, um filósofo americano escreveu esse livro chamado Libertação Animal na década de 70. E esse livro, ele é um dos livros mais importantes da fundamentação teórica do vegetarianismo e do veganismo. Esse livro é muito, muito importante. Eu, uma vez conversando com um professor de filosofia, ele falou, caramba, talvez seja o último livro que realmente mudou a vida das pessoas, um livro de filosofia que teve uma implicação real. E aí, pensa no seguinte, para uma pessoa carnista, vamos chamar assim, como o pessoal fala, uma pessoa carnista, ela acredita que a vida humana, ela é mais, e até as necessidades humanas são mais importantes, mais sagradas ou mais dignas do que as necessidades dos animais. Porque ela vai dizer, não, os animais, muitas vezes, muitos deles, servem para alimentação, enfim, né, ou até para também um animal doméstico, né, para você cuidar e tal. Mas enfim, você come carne, ponto. Agora, o conceito de vida que deve ser digna, de vida que deve ser protegida para um vegano, para um vegetariano, é diferente. Para ele, a vida animal ela é tão digna, ela é tão, enfim, ela necessita de proteção tanto quanto a vida humana. Para elas, talvez não haja tanta diferença assim entre uma criança com necessidade e um animal com necessidade. Então é importante a gente perceber que, cara, as premissas variam. É curioso porque a prova da UERJ, só para dar um exemplo real, a prova da UERJ,
quando foi o livro 1984, então a penúltima prova, o tema do 1984 foi: é legítimo mentir para conquistar e manter o poder? Todo mundo que eu conheça, tá? Que eu me lembre, foi pelo caminho de... Não, é errado mentir. Né? Foi pelo caminho mais politicamente correto. Não, mentira não pode. Uma mentira programada, né? Planejar uma mentira para manipular, para conquistar o poder, não pode isso, está errado. E aí muita gente mencionou líderes políticos, brasileiros, estrangeiros, para dizer, não, isso não pode acontecer, é antidemocrático e tal. Beleza. Mas, se você, por algum motivo, usasse Hobbes ou Maquiavel, ou se, né, baixasse o espírito do Maquiavel e do Hobbes lá na prova, ou eles fossem fazer lá, né? Imagina, o Hobbes chegando lá com seu cartão de confirmação. Não, eu sou aqui Thomas Hobbes, eu sou inglês, mas eu vou fazer a prova aqui da UERJ. Cara, o Hobbes e o Maquiavel, eles iam dizer, tem que mentir sim, mas tem que mentir é muito. Porque o Hobbes escreveu o Leviatã, um livro que dá base ao absolutismo. É um livro que ele teoriza sobre o poder centralizado em um indivíduo. O Maquiavel escreveu O Príncipe. É um livro que fala é melhor ser temido do que ser amado. O príncipe tem que fazer o que for necessário para manter a segurança do Estado. Então, assim, cara, se eles fossem fazer a prova, eles iam dizer que não, é certo mentir. E daí iam se citar, né? Mas de onde você está tirando isso? Não, estou tirando do meu livro. Eu escrevi o Leviatã lá. E, cara, pode olhar. Eu influenciei a ciência política aí nos últimos 500 anos. E eu acho que sim. Né? O meu conceito, a minha definição de segurança estatal, de proteção dos cidadãos, é essa. Eles abrem mão da segurança, ou melhor, eles abrem mão da liberdade em troca de segurança. Eu vou proteger e eu vou fazer o que for necessário para proteger essas pessoas. Tá? Então é exatamente isso que a UERJ te provoca. Ela quer saber o seguinte, não é se tal crime acontece ou não, se alguma violação ocorre ou não, ou nesse ano, se clonagem existe, não existe, onde é feito clonagem, se a gente vai ter clonagem daqui a 5, 10 anos. A UERJ não quer saber isso. Ela provavelmente vai querer saber, você acha que é certo clonar uma pessoa? Você acha que é certo manipular o DNA de uma pessoa e escolher se ela vai ter olho azul, se ela vai ter o cabelo assim, assado? É isso que a UERJ vai saber. Então você precisa se proteger e se preparar argumentando a partir de certas premissas, né, de princípios que você conhece, ou até que você leu em algum livro. A gente vai falar sobre alguns princípios de bioética hoje também, que o pessoal de medicina estuda nos primeiros períodos, né? Leis que são leis consolidadas, nacional e internacionalmente, com o que é vida para você, qual o seu conceito de vida, qual o seu conceito de morte, qual o seu conceito de medicina, né? Qual é a definição de democracia, enfim, tá? A gente precisa dominar isso. Eu separei alguns exemplos, mas eu vou fazer uma pequena pausa e eu volto já já para a gente ver como a gente aplica isso em algumas perguntas reais, tudo bem? Eu volto já. Vamos lá, galera, olha só. Eu amo essa matéria, sinceramente, eu amo falar de premissas. Eu acho que é um momento, assim, dos alunos que estão muito acostumados com o Enem, abrirem a cabeça, assim, caraca, olha só como argumentar. Tá no nosso dia a dia, tá na vida. A gente precisa dominar a argumentação. Não é só para você que vai fazer direito, na vida, para tudo. A gente vai argumentar muito ainda, né, nas nossas vidas. Olha só a perguntinha que eu trouxe para vocês. Já foi um debate, curiosidade, hein? Já foi um debate lá na seção de artigos da Folha de São Paulo, né? Articulistas debatendo essa questão. Tem 10 anos já isso, na verdade. Mas articulistas se debateram lá, né? Se enfrentaram para responder: é correto torturar uma pessoa? É aceitável torturar uma pessoa para descobrir um plano terrorista? Por exemplo, você prendeu um terrorista, tá? E aí, claro, a referência real aí era a metodologia americana, que já apareceu em alguns filmes, né? Enfim, tipo A Hora Mais Escura, que eu me lembro agora, né, da Catherine Bigelow, que concorreu ao Oscar e tal.
é um filme que eu me lembro assim, que traz muito essa discussão. Você prender um terrorista lá da Al-Qaeda, né, ou do Estado Islâmico, ou do Hamas, não sei. Enfim, você tortura, né, essa pessoa para descobrir se essa pessoa ela vai cometer um atentado, enfim. Tá? Tem uma série também muito interessante sobre isso, que é a série Homeland, que já até acabou, né? Uma série incrível. É correto torturar uma pessoa para descobrir um plano terrorista? E aí a gente tem, sei lá, dois caminhos principais, né? Tem um caminho que é um caminho bem kantiano. É um caminho muito baseado, né, na ideia de imperativo categórico. A ideia de que, olha, não, é errado, não importa a finalidade daquilo, não importa o fim. É errado torturar uma pessoa. Esse é um direito humano inalienável. É um direito de todos os seres humanos. Enfim, você pode se basear muito nessa ideia, né, de direitos humanos e não, é errado torturar. Inclusive, talvez você possa pensar até que é errado colocar um funcionário do governo para executar esse tipo de trabalho, que é um trabalho degradante também para o profissional que o pratica, bom, embora alguns se voluntariem, né, para praticar esse tipo de coisa, né? Aliás, tem um livro de história muito legal, que é um livro chamado Os Carrascos Voluntários de Hitler, que é uma tese de doutorado que virou livro pela Companhia das Letras, está esgotado, mas em sebo você encontra, que fala sobre as pessoas que não eram da SS, não eram do governo, não recebiam para isso, mas se voluntariaram para matar judeus, tá? Enfim, você pode ir por um caminho de, não, defesa da vida. Então, qual o princípio que você vai, né, trazer? Defesa da vida humana, defesa da dignidade, né, direitos humanos, etc., legislação brasileira, etc., etc. Tá? Você pode ir por um caminho que é um caminho bastante utilitarista. Né? Qual é a ideia do utilitarismo? Maximizar a felicidade, maximizar as vantagens, né? Olhar para a finalidade. Tipo, o meio pode ser um meio até um pouco negativo, pode ser um meio, digamos, discutível, mas a finalidade é nobre. Ou é melhor você punir uma pessoa, ferir uma pessoa, do que você eventualmente deixar que se firam, sei lá, centenas, milhares de pessoas. Tá? Então você está nessa ideia de maximizar. Então, indo por esse caminho, utilizando esse tipo de princípio, você pode argumentar, olha, eu acho que é correto sim, porque a gente vai salvar muitas vidas. Os ganhos para a sociedade vão ser muito maiores do que um eventual dano ali pessoal, circunscrito àquele suspeito. Inclusive, uma questão histórica bem curiosa é que por que foi criada, então, a prisão de Guantánamo? Por que ela foi utilizada após o 11 de setembro? Porque a prisão de Guantánamo ela fica num território americanizado, um território que é dos Estados Unidos, em Cuba, né, já lá na ilha cubana. Então, teoricamente, a legislação americana ela não serve, ela não se aplica naquele lugar. É como se fosse uma zona de exclusão jurídica. Nesse sentido, aquelas pessoas da CIA, né, do FBI, do Exército Americano, elas poderiam torturar aqueles suspeitos de terrorismo sem que fossem julgados depois, né, por uma corte americana, tá? Então você tem alguns caminhos aí para seguir. Outra pergunta que já caiu, não a gente já comentou aqui hoje, é justificável cometer um crime para vingar outro crime? Então, de novo, vou reforçar a ideia de que não é para pensar, ocorre muito crime de vingança no Brasil. Não. É para você, na verdade, pensar nessa pergunta aqui, ó. É justificável? É legítimo? E aí você pode ir por um caminho de, olha, eu acho que é errado, olha só que interessante, é errado, a gente não deve cometer crimes, a justiça é que deve tratar desse tipo de caso, né? Você pode trazer o princípio, né, do Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, os suspeitos devem ir a julgamento, devem ter ampla defesa. Tá? Agora,
Você pode também dizer o seguinte: é justificável no sentido de é compreensível que alguém cometa um crime para vingar outro crime. Olha só, ninguém fez isso na UERJ que eu saiba, mas você poderia fazer. É compreensível que alguém cometa um crime para vingar outro crime? Sim, a literatura é que mostra isso mais do que qualquer outra ciência, qualquer outra área do conhecimento. É a literatura que mostra isso. Né? Shakespeare, Machado, o próprio Rubem Fonseca, personagens que cometem vinganças, personagens que mostram pra gente a dimensão complexa da nossa humanidade. Eu tô agora acompanhando, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas como eu sou, sei lá, maluco, agora eu tô acompanhando, assim, às vezes, fazendo comida, lavando a louça e tal, eu boto para ouvir o depoimento do ex-vereador Jairinho. Né? Vocês devem conhecer o caso, que ele era, né, casado com a Monique, né, e ele era padrasto do menino Henri Borel. Vocês devem conhecer esse caso, é um caso bem famoso. Então houve recentemente a audiência lá com eles, na frente da juíza, com os advogados da defesa e tal, tem o depoimento do Jairinho de 8 horas. Depois tem um depoimento, não, até aconteceu antes, o depoimento da Monique foi de 12 horas. Eu tenho minha opinião pessoal sobre o caso, mas o fato, né, independente da sua opinião, em geral as pessoas têm mais ou menos a mesma opinião do que aconteceu, eu não quero aqui falar porque, né, não tem nada a ver com isso, mas assim, independente da sua posição, independente até da posição da juíza, do promotor e tal, dos defensores, num Estado democrático de direito, ele tem que ser ouvido e vai ser julgado, e as provas vão ser analisadas. Faz parte desse processo, nessa sociedade que a gente vive, nesse arcabouço jurídico que foi pensado a partir de 1988. A gente teve reformas, né, do Código Penal, do Código de Processo Penal, então isso tem que acontecer. Agora, é compreensível que, de repente, o pai, né, ali tomado por emoção, cometa uma vingança? É compreensível, tá? Agora, você pode também defender que, bom, não é justificável, né, que a gente tem que respeitar a lei, ou até pensar na finalidade. Ó, não vai adiantar, não vai trazer a pessoa que sofreu aquele dano, de repente ela não vai voltar, tá? O que eu quero dizer é, você vai precisar trazer à tona e explicar a validade do que você pensa. Porque vocês são de uma geração, eu vou até me incluir, tá? Porque eu não sou tão velho assim. Mas nós somos de uma geração cheia de opinião. Outro dia uma professora de redação que eu conheço mandou uma mensagem no grupo tal, que a gente tem, de uma instituição que a gente trabalha, e ela falou assim, gente, eu não sei, os alunos estão com uma dificuldade de opinar. Aí eu falei assim, pô, estranho, porque eu não vejo muito assim. Na verdade, o que eu vejo de vocês é que vocês têm muita opinião sobre tudo. A falha, o problema é justificar. Você, às vezes, até acha assim, não, eu tenho certeza que a gente tem que torturar uma pessoa para descobrir um plano terrorista. Eu acho que tem que torturar sim. A gente tem que descobrir, aquela pessoa tem que falar a verdade. Aí eu te pergunto, mas por que você acha isso? Aí você, porque eu acho porque eu acho. Eu acho porque isso é o certo. Mas você precisa explicar a validade daquilo. Você precisa, ou seja, trazer à tona qual é a premissa, ou quais são as premissas, quais são os princípios que você carrega que sustentam isso. Porque nós carregamos premissas para N coisas. Um exemplo que eu adoro dar é o seguinte. Uma menina acabou de conhecer um cara, começou a namorar, e aí, meses depois, sem conhecer muito a família, né? Sem conhecer muito a dinâmica, tá? Isso aconteceu muito na pandemia, né? Essas duas pessoas vão morar juntas, tá? Às vezes, um já mora sozinho, e aí, né, começa a trazer ali, né, uma roupa, começa a trazer, aí depois chega a escova de dente, chega uma mala, aí a pessoa vai se instalando ali. Beleza. Aí a menina lá se juntou com esse rapaz, eu estou usando esse exemplo heterossexual porque, enfim, vai fazer sentido no exemplo, e aí ela percebe a duras penas que ele ali, criado, né, pela avó, pela mãe, que faziam tudo, que permitiam que ele desenvolvesse ali um papel de gênero, né, do reizinho que não cuidava da casa, etc., ele não faz nada. Então passa a primeira semana, ele não
não lava, né, louça nenhuma, as roupas ali empilhadas, sapatos todos arrumados e tal. Aí 2 semanas depois a menina vai lá e chega pro cara e fala, olha, mas eu tô aí lavando a louça e tal, você não lava, fico esperando que você vá lavar e você não lava. E aí o rapaz fala, não, mas eu não fiz porque eu achei que você ia fazer. Ele opinou, mas a gente consegue perceber qual é o princípio? De onde ele está partindo para dizer isso? Sim, o princípio provavelmente não, você como mulher deveria ter feito porque esse é o papel que se espera de uma mulher. Então a premissa dele é tarefas domésticas devem ser desempenhadas pelas mulheres. Tá? A gente carrega premissa, a gente age segundo premissas. A questão é que a gente não pensa sobre ela, a gente não faz uma reflexão sobre isso. E o que a literatura faz, eu acho que essa é uma das grandes vantagens da UERJ trazer um livro como esse, dessa envergadura, dessa potência que é o livro do Kazuo Ishiguro, que é um prêmio Nobel de literatura, você não vivenciou essa sociedade de clones. A gente não cresceu num orfanato, que é um orfanato, uma escola, que é uma escola de clones. Mas e se você estivesse lá? E se a gente estivesse nessa sociedade? É igual aquela história, né? A gente só via filme de pandemia. A gente só via aqueles filmes de apocalipse zumbi, de pandemia, de um vírus e tal. Até o dia que a gente viveu mesmo, de fato, a pandemia. E aí a gente conseguiu ver assim, como é que essas nossas premissas elas apareciam ali de fato na nossa realidade. Vamos lá. Outro exemplo. A mentira é legítima na profissão médica? Adoro isso. Adoro esse exemplo. Você aí que vai tentar medicina vai ter que enfrentar esse tipo de dilema aí. Que tipo de mentira pode acontecer, tá? Várias. Imagina, uma pessoa já idosa vai fazer alguns exames de rotina, chega para você com os exames de rotina e você vê um câncer em estágio muito avançado. Essa pessoa, numa estimativa, deve ter 1 mês, 3 meses, 6 meses de vida. Você tem certeza, né? Assim, é uma doença incurável, é uma questão de tempo e tal. Você conta para essa pessoa ou você não conta? É óbvio que existe uma resposta para isso no Código de Ética da profissão médica, tá? Eu tô aqui pensando com você como se você fosse um legislador, como se a gente estivesse criando essa regra do zero, tá? Até porque a gente pode discordar de certas regras. Não é porque tá lá no Código de Ética que a gente não pode discutir, a gente tem que discutir sim. E aí, você conta ou não conta? Tá? Uma questão. Você pode não contar por um princípio da maximização da felicidade. Olha, essa pessoa, ela vai ficar para baixo, ela pode ter depressão, isso pode atrapalhar, inclusive, o prognóstico dela, pode até ter vida encurtada. Então, eu acho que os médicos, às vezes, deveriam ocultar certas informações. Mas você pode defender a ideia de que a profissão médica ela deve ser baseada na verdade, na transparência. Por mais que seja uma notícia muito negativa, por mais que seja um prognóstico muito ruim, você precisa contar a verdade. Então a mentira não é legítima na profissão médica. Vou dar um outro exemplo. Você tem uma doença nova. Não tem cura para ela, aparentemente. Você, como médico, sabe que determinado medicamento não está funcionando. É óbvio que eu estou pensando em cloroquina e ivermectina. Você sabe aquilo, mas você trabalha num hospital que adotou como medida dar esses remédios quando a pessoa chega com sintomas de gripe. Você executa isso ou você briga na justiça para manter a sua integridade médica? É um bom exemplo até para pensar essa premissa. Isso aconteceu no caso do hospital da Prevent Senior, né, que apareceu muito na CPI da Covid, agora tem uma CPI, parece, em São Paulo, para investigar esse caso da Prevent Senior. Muitos médicos falam assim, não, para mim aquilo foi a gota d'água. Eu não vou mentir, eu não vou passar por cima da minha ética médica para dar uma falsa esperança para as pessoas. As pessoas chegam aqui
né, já um pouco sem ar, às vezes, né, com sintomas de gripe que pode piorar muito, eu estou dando um remédio que não serve para esse caso. A gente tem que lidar com a realidade tal como ela é, tá? O que eu quero dizer no fim das contas é que se eu pergunto se a mentira é legítima, não adianta eu citar exemplo só. Não adianta eu dizer, realmente, muitos médicos mentem. Ou, muitos médicos falam a verdade. Não adianta eu olhar para o real. Eu preciso analisar as ideias. Eu preciso analisar o valor das leis, das regras, dos princípios. Não tem como. E aí talvez seja por isso que alguns alunos falam assim, a redação da UERJ, então, ela é meio viajandona. A gente precisa viajar. Ela é muito abstrata, ela é muito filosófica. E é um pouco isso mesmo. Por quê? Porque ela exige um pouco mais de capacidade de raciocínio abstrato. Você vai ter que pensar nisso. Outra, um chefe de Estado deve mentir para manter a paz e a estabilidade? Eu adoro dar esse exemplo. Vocês gostam desses filmes de apocalipse, de Uma Noite de Crime? Eu gosto daquele também com Brad Pitt, que é o... Como é que é? Guerra Mundial Z. Valeu, Alexandre. Guerra Mundial Z. Eu adoro esse tipo de filme. Eu amo. E aí é o seguinte, tá vindo um meteoro, tá? O presidente dos Estados Unidos, sempre é nos Estados Unidos, o meteoro sempre vai para lá, não vai para outro lugar. Você é presidente dos Estados Unidos e tá vindo um meteoro. Esse meteoro vai acabar com a humanidade, tá? E o pessoal lá da CIA, né, lá da área 51, o pessoal já te avisou. Você conta que o planeta Terra tem mais uma semana? E aí, né? Inclusive aquele filme da Netflix que saiu agora, né, Não Olhe Pra Cima, ele discute um pouco essa questão. Né? Para quem não viu, veja, é um filmaço. Não Olhe Pra Cima. Você conta ou você não conta? E, cara, parece uma questão meio simples, assim, meio boba, mas ela é muito interessante, porque ela envolve a natureza da mentira, a natureza da democracia, a natureza do poder. Se você não contar, você pode manter uma certa estabilidade, né? Uma paz, não vai haver saque no supermercado, né? Crimes que podem acontecer, porque, claro, o mundo vai acabar, né? Eu vou fazer o que quiser, né? Tem um cunhado que fala assim, ele parou de fumar tem muito tempo, ele fala assim, cara, se eu souber que o mundo vai acabar amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descer no jornaleiro e vou comprar um cigarro, né? Assim, as pessoas vão ficar loucas. Agora, será que não é importante que haja, mesmo numa situação extrema, uma transparência na democracia? Porque existe na democracia o princípio da informação, né? A liberdade de informação. Está na nossa Constituição e está na Constituição americana também. Na Constituição americana, inclusive, é a segunda emenda. Que é o seguinte, tudo que é relevante para a sociedade precisa saber. É isso que garante, por exemplo, o funcionamento pleno da transparência dos documentos e também, claro, da mídia, né, do jornalismo. Então aqui nós temos uma questão de princípio. Qual princípio você vai seguir? O princípio da máxima felicidade, as pessoas não vão saber e vão viver a vida? Ou o princípio da transparência? O que pesa mais para você? Talvez você chegue à conclusão de que, cara, eu não sei, eu vou fazer aqui uma dialética porque os dois posicionamentos fazem muito sentido. E você pode discutir isso e ficar num texto muito bom. Dizer, olha, eu sou incapaz de dizer qual que pesa mais. Eu acho que sim, que é uma questão muito relevante, é uma questão que merece ser analisada com profundidade, tá? E para fechar, ó, um cidadão comum pode andar armado? É uma questão que envolve premissas também. E a gente tem visto essa discussão no Brasil, né, de maneira bem profícua, desde que o presidente Jair Bolsonaro, né, despontou como candidato, ele tem como uma das principais pautas esse debate. Por um lado, tem pessoas que dizem o seguinte, olha, e eu vou ignorar aqui nesse momento as evidências, porque muita gente fala assim, não, nos Estados Unidos a arma é liberada e tem menos crime, e no estado tal as pessoas podem comprar rifle e aí a violência diminuiu. Eu não estou olhando para evidência não, tá? Vamos tentar ignorar isso agora. Eu quero olhar para o princípio. O princípio é, o monopólio da força, ele deve ser um monopólio mesmo, como dizia o Max Weber, ou seja, o monopólio da força é o monopólio do Estado, dos agentes estatais, ou esse poder deve ser distribuído? O cidadão comum, ele tem o direito de se autoproteger. Eu sei que é redundante se autoproteger, mas é para deixar bem claro. A pessoa tem o direito à autodefesa?
Inclusive, o presidente usa muito esse exemplo. E se alguém invadir sua casa? E se alguém invadir sua fazenda? Tá? E aí a gente pode discutir essa questão de princípio, de premissa, de regra. Né? O que sustenta, né? O que fundamenta a ideia de alguém andar armado? E, por outro lado, o que fundamenta a ideia de não vamos dar armas para os cidadãos? Se você ficar só na questão consequencialista, vamos distribuir armas e os crimes vão aumentar. Aí você está olhando para a evidência. Você está olhando o que pode acontecer no real, no mundo real, aqui ó, argumentos são operados com base no real, o que pode acontecer caso as pessoas andem armadas? Não estou olhando isso, estou olhando o seguinte, é legítimo oferecer arma a um cidadão? É legítimo que só a polícia tenha acesso a armas? E aí você vai ter que trazer à tona e explicar isso aqui à luz daquilo que você acredita. Aí muitos alunos perguntam assim, então o UERJ quer saber o que eu penso? Claro, mas toda banca quer saber o que você pensa. É porque no Enem a gente se acostuma com os mesmos argumentos de sempre. Que o Estado é falho, que existe uma cultura que corrobora aquela situação, mas a redação na UERJ, na FUVEST, na Unicamp, é sim sobre o que você pensa. Porque você pode ter uma redação maravilhosa dizendo que o cidadão deve andar armado. E você pode ter uma redação maravilhosa dizendo que o cidadão não deve andar armado. Tudo bem? Já a gente volta então com uma breve análise do livro, sobre o que trata, sobre o que é, e também um tema inédito sobre o Não Me Abandone Jamais. Fica aí.